Neste bloco, estudaremos o microscópio. O microscópio é um sistema óptico desenhado para aumentar o tamanho de objetos muito pequenos. Talvez o microscópio mais simples seja a lupa, formada por uma lente convergente, uma lente positiva. O objeto está numa distância próxima da lente e a sua imagem virtual e ampliada é vista a uma certa distância. Os microscópios mais potentes utilizam mais de uma lente, como esse aqui da direita. Nós temos uma lente objetiva, que forma uma imagem real e invertida do objeto, e uma segunda lente que funciona como uma lupa, ampliando essa imagem real e invertida, tornando-a maior e mais fácil de ser vista pelo usuário. A formação da imagem com a lupa é melhor vista através dessa figura. Temos aqui um objeto distante e, quando observado a olho nu, produzirá uma imagem de pequenas dimensões na retina do usuário. Para que a gente enxergue uma imagem ampliada, vamos aproximar esse objeto do olho e vamos utilizar uma lupa, formada por uma lente convergente. A imagem ampliada desse objeto será percebida com mais conforto pelo usuário. Para formar um microscópio com duas lentes, nós colocaremos o objeto a uma certa posição aqui da primeira lente, que é a lente objetiva. Ela está posicionada de tal forma que produzirá uma imagem bastante ampliada desse objeto, será uma imagem real e invertida. E a segunda lente, a ocular, funcionará exatamente como antes, como uma lupa, ampliando essa imagem real, produzindo uma imagem ampliada que será mais facilmente percebida pelo usuário. Essa figura também representa o diagrama de raio para a formação da imagem no microscópio. Uma formiga, um objeto bastante pequeno, a sua imagem real e invertida é formada nessa posição, e a ocular amplia essa imagem real invertida, tornando-a de mais fácil percepção para o usuário. Para calcular a ampliação do microscópio, nós podemos fazer isso calculando a ampliação em separado de cada lente. Por exemplo, se nós soubermos as características dessa lente, o comprimento focal e a distância do objeto até a lente, nós podemos utilizar a fórmula de Gauss e calcular a posição e a ampliação dessa imagem. Então, temos condições de calcular a primeira amplificação. Com a segunda lente, igualmente, se nós conhecermos as características, podemos calcular qual a ampliação da imagem resultante. A ampliação total do microscópio será calculada pelo produto entre a ampliação da primeira lente, da lente objetiva, multiplicado pelo produto da ampliação da lente ocular. Não é raro que os raios que emergem da lente ocular sejam desenhados para serem paralelos. Nesse caso, a imagem do objeto se formaria no infinito, mas isso torna confortável a visualização da imagem por parte do usuário. Temos aqui mais um exemplo. Para obter uma imagem do objeto de forma nítida, é comum que o microscópio possua um mecanismo que desloca verticalmente esse tubo, contendo tanto a lente objetiva quanto a lente ocular. Isso faz com que a distância do objeto seja variada. Essa figura mostra um exemplo do microscópio clássico, a ocular posicionada aqui em cima, a objetiva. Veja que ele contém um sistema com várias objetivas. Você pode trocar a objetiva de acordo com a ampliação desejada. Possui aqui o elemento 2, que é um mecanismo que desloca para cima e para baixo a posição desse tubo, para que seja mais fácil focar a imagem, e um dispositivo aqui de ajuste fino do foco. Ele possui ainda uma mesa, onde é fixada a amostra que a gente quer observar, e é comum também encontrar microscópios como um espelho, que faz com que a luz de uma fonte externa seja refletida de forma conveniente através do elemento que nós queremos observar. Nesse caso, são elementos em que a luz passa através deles, elementos translúcidos.